Oi, bom dia. Nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor e buscando sempre, como em todos os dias, buscando sempre compreender melhor a respeito da sua revelação. Sempre partindo do pressuposto de que a revelação é o próprio amor de Deus, ou seja, o próprio Deus, porque Ele é amor, né? É o que a gente já tem visto, já tem conversado, já tem analisado até nos vários aspectos da vida da gente, tá bom? Então é isso que basicamente a gente faz neste culto pela manhã. No Salmo 119, versículo 74, a Bíblia então nos diz o seguinte: os que te temem me verão e se alegrarão. Os que te temem, Senhor, me verão e se alegrarão, porque tenho esperado na tua palavra. Na paráfrase terapêutica, né, numa tradução mais explicada a respeito desse texto, a gente pode afirmar o seguinte: somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, por seu Espírito em nós e nos guiando, né, pelo seu Espírito Santo que está em nós e que tem nos guiado, por sua graça, tem nos feito cada vez mais pessoas que esperam em sua palavra, mais obedientes à sua palavra, que atendem melhor à sua palavra, por causa da ajuda dele, tá? E isto nos tem feito mais e mais luz do mundo e sal da terra, fazendo todo o mundo, né, fazendo todo mundo nos ver, né, ou todas as pessoas nos verem e se alegrarem e glorificarem ao nosso Pai que está nos céus. Como realmente Jesus fala a respeito do que já somos luz e sal, né, e que devemos manifestar isso que já somos, para que as pessoas glorifiquem não a nós, não a nossa religiosidade, né, mas a Deus. Quando pessoas estão voltadas para a nossa religiosidade, então tem alguma coisa errada no que estamos fazendo. A maneira correta, né, e aí somos realmente luz e sal, quando as pessoas não estão voltadas para a nossa religiosidade, mas para Deus, que nos leva, nos conduz naquela religiosidade. Tá bom? Então é nesse sentido que o Salmo 119, versículo 74, está falando, né? Deixa eu só consertar aqui uma questão. Cada vez mais pessoas que esperam em sua palavra. E isto nos tem feito mais e mais luz do mundo e sal da terra, fazendo todo o mundo nos ver. Ok. Essa é a maneira, né, de um português mais adequado. Fazendo todo mundo nos ver e se alegrar, todo mundo nos ver, se alegrar e glorificar ao nosso Pai que está nos céus, ok? Então, é isso. Assim, com essa visão, é que a gente afirma o seguinte: o nosso culto, né, todas essas manhãs, é saber mais sobre essa revelação divina. E nessa semana nós estamos nos prendendo ao aspecto de que a letra mata. Isso quer dizer que no texto bíblico, na Bíblia, a letra mata. Tá? Isso é a Bíblia que fala, não estou inventando nada, tá? Isso tem a ver com 2 Coríntios 3:6. A letra mata e o Espírito vivifica. Isso é uma coisa para nos destacar, nos chamar a atenção sobre essa verdade, tá bom? A letra é uma coisa e o Espírito é outra. Ou seja, a letra é o que os escritores escreveram, é o que eles entenderam, com as mentezinhas pequenas deles, com as limitações deles, com os defeitos deles, com os preconceitos deles, né, com as intolerâncias deles. Então essa é a letra. Tá? O que a gente tem que trabalhar para conhecer não é o que eles escreveram, mas o que é que eles estão tentando escrever
apesar de todas as limitações dele. O espírito que a Bíblia menciona, que Paulo menciona em Coríntios, é exatamente isso. O que é que eles viram, o que é que eles perceberam em Deus e estão tentando explicar, né? Usando, inclusive, os preconceitos e as intolerâncias e as falhas, os erros, as limitações deles. A letra mata, porque a letra tem muito de humano. O que se vivifica é o conteúdo da revelação, entendeu? O que eles tiveram contato e que estão buscando explicar no texto que escreveram. Assim, né, dentro disso também é que a gente afirma o seguinte: Jesus era o próprio Deus para toda a revelação divina. A gente já falou nesses dias que passou, né? Primeiro, Deus sempre quis alcançar a salvação e salvar todos os homens, sempre quis isso. Segundo, a todos antes e durante o judaísmo, dentro e fora desse judaísmo. Terceiro, a todos dentro e fora do cristianismo. Ele, né, sempre buscou salvar essas pessoas. Como Moisés, cada um entendeu a revelação com suas falhas. Então, muita gente no mundo, fora ou dentro do judaísmo, tiveram acesso a essa revelação. E todos falharam. Moisés não falhou? É isso que a gente estava lembrando ontem. Moisés falhou muito, né? Mas Moisés tinha muitas limitações. Outros também tiveram suas limitações diante da revelação que tiveram. Entendeu? Então, não é Moisés o que falhou e é privilegiado, não. Deus ama a todos, então todos, de alguma forma, são privilegiados, apesar das falhas, dos erros, né, dos defeitos de cada um. Então, hoje a gente lembra isso. Jesus era o próprio Deus quando estava aqui no mundo, era toda a revelação divina. Jesus era tudo que Deus sempre quis e revelou a toda pessoa. Alguém pode perguntar assim, mas por que ele veio entre os judeus? É porque os judeus eram mais privilegiados do que outras nações? Muitos acreditam que sim. E muitos acreditam que veio através dos judeus justamente porque eram os menos apropriados para receber a visita do Senhor. Né? Então ele veio, né, para ser lírio, ele nasceu no lodo. Então, entre os piores, estava ali um, e ele veio através daquele povo. Tá bom? Bom, são especulações. Quando a gente estiver no céu, a gente pode perguntar por que entre os judeus se ama todas as nações, todos os povos, e o povo judeu, né, tinha tantas falhas quanto o outro e qualquer povo. Muito bem. Então Jesus era tudo que Deus sempre quis e revelou a toda pessoa, era todo o amor e tudo sobre o amor em Deus pelas pessoas, né? Tudo que se pode conhecer do amor de Deus para com os seres humanos, ali estava Jesus como um grande explicador, um grande exemplo, uma grande explanação do amor de Deus para com todas as pessoas. Tudo que a graça deve fazer nos convertidos, ou seja, Jesus é exatamente tudo que a graça de Deus quer fazer ou quer nos levar a ser, a nos comportar, a testemunhar. Então, esse é o grande modelo para cada um de nós. O Espírito está trabalhando na vida dos salvos, não de cristãos, não de judeus, não do que seja, mas na vida dos salvos. Aqueles que, primeiro, né, foram alcançados, como toda a humanidade, foram alcançados pelo convencimento do Espírito. Então, aqueles que se submeteram a isso passaram pela conversão, dentro e fora do judaísmo, dentro e fora do cristianismo, passaram pela conversão e agora, né, depois da conversão, estão passando agora pela santificação. Santificação é exatamente isso, chegar a ter o aparecer com aquele caráter de Jesus, né? Se parecer muito com Jesus, cada vez mais parecer com Jesus. Essa é a ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, tudo que a graça deve fazer nos convertidos.
processo de santificação. Amar a todos sem distinção como Jesus amou. Quanto mais parecemos com Jesus, mais amamos as pessoas sem distinção, sem fazer diferenciação, porque Deus ama a todos igualmente. A Bíblia diz que todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, mas também todos foram colocados debaixo do pecado para serem alcançados pelo amor e pela misericórdia do Senhor. Também amar a todos, né? Como disse, amar a todos sem distinção, como Jesus amou, sem preconceitos, sem intolerâncias e sem julgamentos. Sem julgamentos. Tá bom? E isso que Jesus foi, isso que Jesus fez, é exatamente o que Deus está trabalhando em cada salvo para que pareçam cada vez mais com o Senhor Jesus e possam ser cada vez mais instrumento de Deus para abençoar todas as pessoas, sem nenhuma exceção. Tá bom? Então, esse é o aspecto do nosso culto ao Senhor. Vamos então falar agora sobre o culto, né? O culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus. Isso é uma tentativa e uma ajuda que a gente quer fazer. Bom dia, irmã Arideia. Muito bom dia. Então, essa é uma tentativa que a gente quer sempre estar lembrando o que é o verdadeiro culto a Deus, para a gente sair da ideia do paganismo. A ideia do paganismo é aquela: eu posso ser o que for durante o dia, durante os dias, mas contanto que eu tenha meu tempo para ir lá dizer: Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, Senhor, tu és digno, Senhor, entendeu? Então, é justamente o contrário. O que agrada a Deus não é a bajulação. O que agrada a Deus não é a dengação, não é o blá, 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 não é essa conversa fiada que qualquer um faz para qualquer um Deus que eles queiram. Né? O verdadeiro culto a Deus é durante a semana, é no dia a dia, é no contato com as pessoas, é ser bênção para as pessoas. E hoje a gente vai lembrar, deixa eu colocar aqui nos comentários, né? E hoje a gente vai lembrar, né, que o verdadeiro culto a Deus, veja só, é ser sal da terra. Esse é o verdadeiro culto a Deus. Não aquelas cantorias repetidas, não aquelas orações repetidas, não aqueles pedidos de perdão sem sentido, né? Não aqueles... enfim, nada daquilo. O verdadeiro culto a Deus é você ser sal da terra. Tá? Esse é um grande, né, exemplo de culto verdadeiro a Deus. A gente pode ter a ideia de que ser sal da terra é despertar, não é, muitas utilidades. Tá? Despertar muitas utilidades. O sal, ele conserva, não é? Ele freia as pessoas de erros e pecados. Né? Já viu aqueles casos onde você está num ambiente ou está perto de alguém e a pessoa fica, né, sem querer fazer alguma coisa errada porque você está ali perto dela? Isso é ser sal. Né? Não é aquela coisa importuna não, viu? Não é aquela coisa, meu Deus, bota logo esse camarada para fora, Senhor, que eu quero... Não, não é isso. Não é? A importunidade não é de Jesus, não é de Deus. Deus não força ninguém a nada. Tá? Mas é aquela pessoa que tem prazer de estar perto da gente, gosta de nos ouvir, e o fato de estar com a gente faz com que ela não tenha interesses de fazer aquilo que ela sabe que está errado, que seja pecado contra Deus e contra ela ou contra outras pessoas. Entendeu? Isso é ser sal da terra. É ser uma coisa agradável a ponto de levar as pessoas a não cometerem erros graves ou erros que venham ofender a elas e a outras pessoas. Né? Despertar muitas utilidades também é temperar, harmonizar as relações humanas, pacificar. Entendeu? O que é o sal? O sal é aquele que harmoniza, né? Agora você tem que botar também a quantidade correta, né? Mas harmoniza o alimento, a comida. Ela não fica nem sem sal, nem fica salgada. Ela dá aquele gosto prazeroso no alimento que você está comendo. É isso que é o papel também de um sal, de um salvo. Né? O nosso papel neste mundo é ser sal. Esse é o nosso grande
a nossa grande evangelização. Não é ficar forçando as pessoas a serem crentes. Não é forçar as pessoas a serem religiosas. Não é forçar as pessoas a fazer do jeito que você acha que elas devem fazer para agradar a Deus. Não é isso. Isso, pelo contrário, afasta, né? Distancia as pessoas. O seu papel, o nosso papel como cristão é ser sal. E isso quer dizer ser aquele tempero gostoso para as pessoas. Entendeu? Ser aquela pessoa agradável, aquela pessoa que as pessoas têm prazer de estar perto, têm prazer de ouvir, têm prazer de desfrutar da sua companhia. Isso é ser sal. Entendeu a diferença? Né? É pacificar o ambiente, é ser uma pessoa que não vai levar a guerra, não vai levar pessoas a ficarem contra pessoas, mas você vai levar a paz, a harmonia, você vai levar com que as pessoas estejam bem, né, entre si. Você não vai piorar situações, você vai ser solução para situações entre as pessoas. Isso é ser sal, é isso que é adorar a Deus. Entendeu? Muito bem. E é descobrir as virtudes das outras pessoas, né? O sal, ele é assim, aqui está um alimento, o sal, ele chega na dosagem certa, você vai comer, você sente o gosto daquele alimento. Não é do sal que você sente o gosto, não é da falta de sal, mas o sal leva você a sentir o gosto daquele alimento. Então, é descobrir esses valores nas pessoas. Entendeu? Em vez da gente focar nos defeitos das pessoas, e todo mundo tem, inclusive nós, não é? É focar nas virtudes delas. É despertar, é mostrar para as pessoas o que elas não conseguem ver. Entendeu? Então, esse é o papel do sal. Isso é o culto a Deus. Porque Deus ama aquela pessoa. Qualquer que seja a pessoa, Deus ama intensamente aquela pessoa. E só para a gente ter uma ideia mais ou menos desse amor, a gente pode dizer assim, Deus ama apaixonadamente aquelas pessoas. Então, ser sal é justamente ser bênção para a vida dela. Porque não é por causa dela, e pode até ser, mas é por causa de Deus. Porque você quer agradar a Deus. Isso é o culto a Deus. Não aquele blá blá blá, aquela conversaria repetida todo domingo, a gente volta a fazer aquelas mesmas coisas. Não, isso aí é bobagem. O verdadeiro culto a Deus é ser sal da terra. Esse é o verdadeiro culto ao Senhor Deus. Tá bom? Vamos ao texto bíblico. Nós estamos em João, né? O Evangelho de João, capítulo 2. Estamos no capítulo 2. Deixa eu colocar aqui nos comentários para facilitar as pessoas a encontrar este momento, né, no culto que nós estamos prestando, no vídeo, na gravação que estamos fazendo. Então, aqui no capítulo 2, esse capítulo 2, essa primeira parte é Jesus transforma a água em vinho. E aqui está o versículo 9, né? O versículo 9. O versículo 9 diz assim: quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, porque, né, a mãe de Jesus avisou a ele, olha, acabou o vinho. Aí Jesus ainda disse, mulher, por quê? O que é que eu tenho a ver com isso, em outras palavras, né? Não é ainda o meu momento, eu não vou agir. Mas aí ela disse, olha, faça tudo o que ele mandar. A gente já sabe essa história. E Jesus então foi lá, tudo bem, atendendo a mãe ou as pessoas. Jesus foi lá, né? E disse, olha, encha esses vasos, né, que tem aí, encha tudo de água. E era vasos muito grandes, muito grandes. Eram 2 metretas. As metretas eram entendidas como uma quantidade grande de água. E encheram as vasilhas, e logo que terminou ele disse, agora pegue um pouquinho dela, disso que vocês colocaram aí, e leve para o mestre Sala, para ele provar, né, o que é que vocês fizeram aí. Quando o mestre Sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, né, se bem que sabiam os serventes, aqueles que haviam enchido as vasilhas, os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao noivo. Então, aquele que era responsável para reconhecer o vinho, ou era responsável pela festa, pela organização da festa,
chamou o noivo, né, para poder falar sobre aquele vinho que ele estava experimentando. No versículo 10 diz, e lhe disse, o mestre Sala falou ao noivo, todo homem, toda pessoa, põe primeiro o vinho bom para ser disponibilizado para as pessoas. Né? Era o jeito de trabalhar, né? Porque depois que você bebia aquele vinho, então você já estava, né, meio bêbado, então você podia tomar o vinho ruim e não faria tanta diferença. Né? Aquele vinho menos qualificado. Entendeu? Todo homem, então, primeiro põe o vinho bom. Né? E quando já tem bebido bem, então o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Primeiro deste o que foi distribuído, agora você vai dar o melhor vinho, um vinho melhor que você tem. Né? Então, isso aí até ajuda as pessoas a compreenderem. Não se tratava de um suco de vinho, não, tá? Isso aí era vinho mesmo. E até comentei isso ontem. A gente tem que estar atentos, né? Inclusive aproveitando essa oportunidade, para a gente compreender que as coisas em si não são nem boas nem ruins. O vinho, né? Mesmo o vinho fermentado, né? O vinho alcoólico, né? Esse vinho nem é bom nem é ruim. Eu estou falando no sentido de vida espiritual. Na questão, né, biológica, na questão física, é entendido que é saudável, né? É entendido que é bom para a saúde, é bom para o estômago, é bom para o organismo, tá? Porque ele tem muitas virtudes que ajudam na saúde das pessoas. Mas na questão espiritual, é preciso entender que não existe nada nem que seja ruim, nem que seja bom. Quem vai fazer uma coisa ser boa ou ruim é a motivação que temos para fazer, para usar aquela coisa. Entendeu? Então, a motivação. O que é que me leva a fazer aquilo? Então, por exemplo, principalmente essas pessoas que vivem aí ansiosas, né? Com o negócio de o que é do diabo, o que é de Deus, o que é diabólico, o que não é, o que é de nova era. Tem gente que não descansa, né? Não descansa no Senhor, não confia na proteção de Deus. Então, eles, por não confiarem, eles têm que ficar o tempo todo nessa guerra, nessa luta, nesses medos, entendeu? Então, essas pessoas estão perdendo tempo, é tolice, porque as coisas em si são neutras, entendeu? Nem são boas, nem são ruins. Uma mesma coisa pode ser usada para uma coisa boa e aquela mesma coisa pode ser usada para uma coisa ruim, para prejudicar alguém, para prejudicar a própria pessoa. Né? Por exemplo, religião não é uma coisa boa? É uma coisa maravilhosa. Mas na mão, né? Quando cai na mão de gente doente, se torna um veneno para si e para os outros. Né? Se torna um motivo de guerra para si e para os outros. Mas em si a religião é uma coisa maravilhosa. Entendeu? É algo benéfico para o ser humano. Porém, é mal usado pelas pessoas que são doentes. Percebe? A Bíblia, e mencionamos isso, lembramos isso ontem, a Bíblia em si mesma ela é neutra. Agora, tem pessoas que usam a Bíblia para prejudicar as outras, para julgar as outras, para condenar as outras, para sair por aí prejudicando a si mesmo. Né? Não tem gente que corta as mãos, que corta os dedos, tem gente que faz sacrifícios desnecessários, porque entende no texto bíblico de que aquilo deve ser feito. Entendeu? Mas tem pessoas que pegam a Bíblia e vivem a Bíblia como sendo algo saudável, algo abençoador para a vida dela. Então a Bíblia é a mesma. Mas a motivação é que vai levar aquilo a ser bom ou a ser ruim. Ela mesma diz, né? Muitos usam para a sua própria condenação. Então, a mesma coisa o vinho. Não é o vinho, né? Mesmo alcoólico, não é o vinho que é ruim. Ruim é a motivação que as pessoas têm para usar aquilo de maneira errada.
Entende? Mas quem sabe usar de maneira correta, não tem problema, né? Ah, mas isso escandaliza. É uma coisa também a se pensar, né? Por exemplo, na Europa, né, os cristãos bebem vinho e ninguém se escandaliza, não há escândalos lá por causa disso. No Brasil, né, não sei como é que está atualmente, não tenho nem ideia, mas digamos que esteja. Mas na África, tem lugares lá que há algum tempo atrás, não sei se hoje continua, mas há algum tempo atrás se escandalizavam pessoas, né, quando sabiam que no Brasil cristãos tomavam Coca-Cola. Então veja como é relativo isso, né? Como é relativo. Aí, como é que eu faço então? Bom, a Bíblia diz assim: se você for convidado para uma festa, vá. Lá coma de tudo, ou tome de tudo, né? Claro que você não vai sair para lá enchendo a barriga de comida, comendo de tudo, porque não é isso. Quem é salvo tem bom senso, né? Então você vai comer comedidamente, você vai beber comedidamente. Agora, se alguém chegar para você e dizer assim, olha, isso aí que você está comendo, isso aí foi dedicado a uma entidade aí, a um Deus, né? Aí ele diz, então não coma. Não é por causa da comida, que a comida é neutra, não, nem faz bem nem faz mal. Mas deixe de comer por causa da consciência daquela pessoa. Porque Deus ama e Deus quer salvar aquela pessoa. Então, para o bem dela, deixe de comer, não escandalize ela. Vai chegar o dia que ela vai se livrar dessa coisa, aí você vai poder comer à vontade, né? Mas, por enquanto, isso atrapalha, deixe de comer. Você vai passar muito bem sem isso, isso não vai fazer diferença. Entende? Então, é nesse sentido, coma de tudo, porque as coisas são neutras, tá? Os motivos que as pessoas têm para usar uma coisa ou outra é que faz com que uma coisa seja prejudicial, tá? Ou seja bênção, tá bom? Muito bem. Vamos aqui também agora conversar um pouquinho sobre o que deveria nos incomodar como cristãos. Não somos cristãos, né? Não somos seguidores de Jesus, não somos imitadores de Jesus, né? Não somos instrumento de Deus para abençoar esse mundo? Não somos? Então, algumas coisas que deveriam nos incomodar como cristãos que somos. E hoje eu queria chamar a atenção aqui para isso aqui, olha. Cruzadas diabólicas que nós cristãos já realizamos, e olhe que ainda temos realizado, contra os muçulmanos. Os muçulmanos é um deles. Nós temos perseguido outros grupos também, outras religiões também. Nós somos o cão para perseguir outras religiões. Somos muito prepotentes. Estamos muito longe de imitar Jesus. Muito longe. Então nós temos sido pedra de tropeço para muita gente só porque não crê do jeito que a gente crê. Só porque não pratica a religião que a gente pratica. Tudo aquilo que a gente fica dizendo aí que a gente sofre, né, de perseguição religiosa e tal, aquela coisa toda, pois bem, a gente faz em triplo em relação às outras pessoas. Aquilo que Jesus orientou, faça aos outros o que queres que os outros te façam. Nada disso a gente quer não. A gente quer fazer com os outros, não o que a gente quer que eles façam com a gente. Entendeu? Então, as cruzadas diabólicas que nós já realizamos contra os muçulmanos, já realizamos e ainda continuamos a realizar. Em 70, depois de Cristo, né? Em 70, quando houve aquela invasão, quando houve aquela destruição de Jerusalém e a destruição do templo, quando aconteceu aquilo, os judeus, né, os romanos, expulsaram os judeus da Palestina. Tá? Nos anos 70. Houve também outras épocas, porque os judeus voltaram e tal, mas foram expulsos daquela região. Expulsos mesmo. Né? Eles foram expulsos por rebeldia. Não era uma maneira que os romanos trabalhavam com seus vencidos.
Os romanos, como fizeram na época de Jesus, os romanos dominavam os judeus. E eles permitiam, olha, os romanos permitiam, olha gente, as pessoas sem religião parece que são muito melhores do que os doentes com religião. Os doentes com religião. Os romanos, eles faziam assim, invadiam o povo, como invadiram a Judéia, mas deixavam que os judeus se autogovernassem e desenvolvessem sua própria religião. Entendeu? Se governassem. E também, por exemplo, Jesus foi mandado para a cruz porque os judeus do Sinédrio exigiram de Pilatos que Pilatos o crucificasse. Era assim que os judeus trabalhavam. Eles permitiam que os judeus se autogovernassem, mesmo sob domínio deles, não é? E que também a religião fosse praticada do jeito como outros povos também faziam. Mas como os judeus eram rebeldes, né? Lutavam, faziam guerra, não aceitavam, né? Ao contrário do ensino bíblico, porque a Bíblia diz que a gente tem que se sujeitar às leis, aos governos. A gente tem que ser obediente ao rei, honrar ao rei. Entendeu? Então, essa é a orientação bíblica. Lembrando, por favor, que quando diz que a gente tem que ser obediente às autoridades, não está dizendo às pessoas que exercem a autoridade, não. Tá? Quando, naquela época, Paulo disse que devemos honrar e devemos obedecer às autoridades, ele estava dizendo o seguinte: devemos obedecer às leis do Estado. Quem é a autoridade sobre nós é o Estado, não Nero, não o governante. O governante sempre, né, muitos deles são loucos, são imbecis, são gananciosos, são homens. Entende? Então não é obediência ao homem, mas ao Estado, à lei, às autoridades. Um homem exerce uma autoridade. Às vezes exerce mal uma autoridade. A gente segue a autoridade, não o homem. Entendeu a diferença? Então, muito bem. Quando Paulo escreveu isso, era a época de Nero. Né? Obedecer, escreveu isso aos romanos, lá para os anos 56, 57. Nero já era o governador. O Império Romano já tinha seus defeitos, suas falhas. Então ele diz obedecer às autoridades, não o homem que exerce a autoridade. Ok? Mas os judeus desobedeciam mesmo, eram rebeldes, faziam guerrilhas, faziam guerras, Então, o Império Romano, né, no ano 70, entrou naquela terra ali e espalhou os judeus, disse, olha, então vocês não vão ficar aqui, destruiu o templo, destruiu tudo para que não houvesse nada que lembrasse eles naquele lugar. Não era culpa dos romanos, culpa dos judeus, por causa da desobediência. Se eles fossem obedientes como outros povos, não teriam passado por essa situação. Tá? Então aqui lembra o seguinte: por rebeldia prepotente, né, não aceitavam submeter-se a Roma. Também os cristãos foram perseguidos nessa época, pois nunca se desligaram do judaísmo. Eram empencados no judaísmo, né? Até hoje tem muito disso, viu? Então a gente não desligava. O judaísmo não tem nada a ver com o cristianismo. Nada! Tudo que a gente crê, o judaísmo crê diferente. Tudo. Até o Deus que a gente crê, o judaísmo crê num Deus diferente. Só para você ter uma ideia. Né? Então, mas não desligavam. Então o judeu entendia que o cristianismo era mais um grupo do judaísmo. Então perseguia também o cristianismo. Foram jogados na cova foram levados para as arenas de leões e tal. Não era porque eram cristãos, não. Era porque estavam ligados ao judaísmo, à rebeldia do judaísmo. Então não é culpa nem de Jesus. Era culpa da nossa tolice de estar ligado ao judaísmo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Né? O judaísmo simplesmente matou Jesus. Mas a propaganda que é feita por aí, que a gente está assim, ó, com o judaísmo, não desliga. Tem muito de interesse nessas coisas aí, tá?
não que se desligaram do judaísmo, a maioria das perseguições romanas foi por causa disto. Né? Os cristãos sofreram por causa dessa situação. Então, se espalharam pelo mundo, inclusive Ásia Menor, lá na região onde hoje é a Turquia. Né? Então foram para lá muitos dos cristãos, foram para aquela região. Inclusive onde estão aquelas 7 igrejas do Apocalipse, mas existem outras tantas igrejas cristãs ali. Até hoje existem muitos cristãos lá, apesar que o país é muçulmano, mas há muitos cristãos chamados cristãos ortodoxos, né? Católicos ortodoxos. Tá? Se espalharam pelo mundo, inclusive Ásia Menor, na Turquia. Muitos foram para Roma, Grécia e outros lugares. Tá? Séculos se passaram depois desse ano 70. No ano 600 depois de Cristo, os árabes se organizaram e fundaram o islamismo. Tá? O islamismo foi criado então no ano 600, muito depois que os judeus e os cristãos tinham sido expulsos daquela região. O islamismo, ele reconhece a Bíblia. Olha, o judaísmo não. O judaísmo só aceita os 39 livros que eles escolheram, mas o Novo Testamento eles não aceitam. No entanto, o islamismo aceita, né, a nossa Bíblia. Eles acreditam em Abraão, porque Abraão seria como que o pai deles. Lembra de Ismael? Pois bem, eles são voltados, são iniciados em Ismael. Eles acreditam em Jesus. O judeu quer ver o cão, mas acreditar em Jesus jamais. Não acreditam em Jesus. Né? Mas eles acreditam que Jesus era, não chegava a ser o próprio Deus, mas eles acreditam que Jesus era um homem escolhido de Deus para fazer o que ele fez. O que mais? Eles creem em Jesus e creem em Jeová, só que o Jeová deles era Alá. Tá? Mas Alá é muito violento. Jeová também. Dê uma lida no texto bíblico que você vai entender o que é que está lá falando a respeito de Jeová. Quer dizer que Jeová era aquilo? Não. Quer dizer que Moisés entendeu aquilo de Jeová. Entendeu? Então, Alá. Quer dizer que Alá é violento? Não. Quer dizer que Maomé entendeu, como Moisés, Alá entendeu que Deus era aquilo que está lá. Entendeu? Como a gente, né, faz acepção de pessoas e sem analisar as coisas. Nos mandam informações e a gente vai engolindo aquelas informações dessa forma. O que mais? Eles têm mais semelhança com as nossas crenças do que o judaísmo. A gente não está empencado com o judaísmo? Pois bem, eles, né, têm mais semelhanças com o que a gente crê, com o que o cristianismo crê, do que o judaísmo. O judaísmo está longe de ter semelhanças com a gente. Por volta de 700 depois de Cristo, então eles, os muçulmanos, dominaram toda a Palestina e ali se desenvolveram. Tornaram-se um império ali naquela região. Não lutaram contra os cristãos, não mataram cristãos, simplesmente eles dominaram a região naquela época. Havia muitas tribos que assumiram aquilo ali e eles se organizaram e se tornaram, então, o Império Árabe naquela região. A partir de 1100 depois de Cristo, os cristãos empreenderam tomar a Palestina. Por nada. Só para fazer guerra. Não tinha nada naquele lugar. Só para fazer guerra, só para matar gente. Com o argumento de que Deus estava sendo ofendido pelo Islã. Sempre tem esse argumento, né? Para poder manipular a gente, né? A gente sempre inventa essa história de que Deus está sendo ofendido e a gente precisa resistir. Mas não, é só para o ego, né, de cada um ser alimentado. Porque Deus ama, Deus não tem esse negócio de ofensa, não. O todo cristianismo acreditou e resolveu fazer guerra. Todo cristianismo, né, acreditou naquela conversa e resolveu fazer guerra.
Exército de toda a Europa cristã mataram milhões de muçulmanos. Sabe daquela história que diz assim, primeiro atira, depois pergunta? Já ouviu falar disso, né? Ele atira, 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 depois pergunta, quem é? Não, lá ninguém perguntou não. Era matando mesmo, entrava matando todo mundo, em nome de Jesus. Milhões de muçulmanos foram mortos por essa doença cristã da Idade Média, ok? Por Jesus e defendendo Deus e as mentes talibãs dos cristãos. Entendeu? Então, eram argumentos que eram usados para fazer com que a carne, com que o joio pudesse florar, né? Naquela época. Muçulmanos, milhões de muçulmanos foram mortos, assassinados pela nossa crença de guerra. Temos esta dívida com os muçulmanos e principalmente com Deus. É uma dívida que a gente tem como cristãos. Não adianta dizer, mas eu não faria mais isso, mas fizemos. E temos essa dívida com eles. Uma dívida alta. E temos essa dívida com Deus, que ama os muçulmanos demais, apaixonadamente. Somos criminosos e instigamos o ódio deles. Então a gente fica provocando ódio neles. Aí quando eles reagem, aí a gente diz, olha lá, tá vendo? Tá vendo? Viu a maldade que eles têm? Mas nós passamos o tempo todo provocando. Nós que eu digo, o cristianismo todo, no mundo todo. A gente faz guerra contra eles. São pessoas amadas de Deus e cometemos este sacrilégio contra eles. Tá bom? Isso deve nos incomodar no mundo. Isso, como cristãos, a gente precisa estar incomodados com essa situação. A gente não pode aceitar que isso ocorra, não é? E ainda use o nome da gente. E ainda use o nome de Deus para poder fazer esse tipo de coisa. E nós fazemos o tempo todo. Sabe qual é a perseguição que a gente faz ao Talibã lá no Afeganistão? Não é exatamente por causa dos exageros do Talibã, não. É porque são muçulmanos. No cristianismo a gente tem gente, né, fazendo tolices enormes e a gente faz de conta que não está vendo. Então não é o que eles fazem, é pelo fato deles serem, é pelo que eles são. São muçulmanos? Então a gente vai perseguir, pelo menos passado isso para a gente e a gente aceita. No entanto, Deus ama aquelas pessoas apaixonadamente. Cada um deles, com todos os defeitos que eles tenham, como também ama nós, com todos esses defeitos, esses crimes que a gente cometeu e tem cometido, ainda assim Deus nos ama muito. Mas isso não justifica que nós não aceitemos, não concordemos, não assumamos, não é, esses crimes que a gente já cometeu contra eles. Tá bom? Aqui tem, né, a opinião cristã. Agora são que olha, já passou um pouquinho, né? Deixa eu só falar rapidamente aqui sobre essas opiniões cristãs. O que eu ia falar aqui, um recado que li. A presença e atuação do joio faz a igreja cristã ser formada pelos verdadeiros e melhores seguidores de Jesus e também pelos falsos e piores imitadores dele. E por causa disto, tenho encontrado mais cristianismo fora das igrejas que na convivência nelas. Isso eu li de uma pessoa e é uma coisa que a gente tem que refletir, né?
a presença e a atuação do joio. Quem fez tudo aquilo lá, né, contra os muçulmanos, por exemplo, e tem agido contra eles atualmente, não é? Na verdade, não é o verdadeiro cristianismo, mas sim o joio. Não é o trigo, é o joio. Mas, para o mundo, não tem diferença joio e trigo, porque o joio faz o que faz e o trigo se cala. E a gente fica caladinho, até por medo do joio. A gente morre de medo do joio. O joio é mau, o joio é perverso, o joio é guerreiro, o joio é péssimo, é doente. Entendeu? Então a gente morre de medo dele. Aí o que é que a gente faz? A gente se cala. O mundo lá fora vê a gente calado, então diz, não, então eles concordam. Está todo mundo ali, né, comungado nos defeitos, nas falhas que eles estão cometendo. Então termina todo mundo sendo como que cúmplice, não é, do que o joio faz e é capaz de fazer. Tá? Porque nós nos silenciamos, nos calamos, então quem cala, consente. Tá bom? Então esse é o comentário. E no Facebook, vamos aqui para o Facebook. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Nós temos ainda uns 3 minutinhos para conversar sobre o Facebook. Deixa eu colocar ele aqui, deixa eu atualizar ele. Deixa eu atualizar, deixa eu colocar aqui na tela. Cadê você, Facebook? Tá bom, tá aqui. Então, vamos aqui. Vamos ao culto de hoje. Aqui está o culto de hoje. Aqui estão os comentários que a gente já fez. Aqui tem o dia de hoje, né? Bom, o mês é o mês rosa e o dia é o dia do meteorologista e da meteorologia. É o dia nacional da pecuária. É o dia do jiu-jitsu, em São Paulo. É o dia sul-americano das mães com 10 ou mais filhos. É o dia latino-americano da integração dos países. É o dia mundial da padronização e do careca, né? É o dia internacional de reflexão sobre todo o mal causado pelo petróleo e das árvores mais antigas ainda vivas, né? Então, dia das árvores mais antigas que ainda existem, que ainda estão aí vivas pelo mundo, tá? Aqui tem aqui tá assim, estou assistindo Missa da Meia-Noite na Netflix, tá? E aqui tem um comentário daquilo que eu estava assistindo e o quanto eu fiquei ainda mais assustado, não com o filme, mas com o que o filme está mostrando a respeito do nosso cristianismo, tá? Fiquei muito assustado e verifico que tem sido isso aí mesmo, tá? Aqui tem um vídeo sobre ontem, né? A entrevista que tivemos ontem com a Vânia Costa sobre família. Aqui tem um vídeo estudo sobre o Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo. Aqui tem um vídeo sobre o amor, né? Porque alguns acham que não há amor verdadeiro na Igreja de Cristo. Então tem aqui. Aqui tem um banner chamando para o nosso culto matutino e os vários temas que a gente trata, né, nos cultos das semanas. E aqui tem um curso sobre psicanálise, aqui tem outro curso sobre terapia familiar e aqui outro curso sobre vença a rotina conjugal, tá? Aqui tem um banner sobre o projeto PSCaps, projetos sociais. Aqui tem um vídeo sobre todo mundo, preocupado com todo mundo, muito interessante. Igreja é hospital, é outro banner que chama atenção para isso. Acolher o mundo com prontidão. Tem aqui vários banners sobre
o que é realmente a adoração no cristianismo, o que deve ser, né, o verdadeiro culto, a verdadeira adoração ao Senhor. Um estudo aqui sobre o culto terapêutico, aqui um convite do Psicalme, não é? Aqui tem um convite também, uma chamada para uma página sobre maus testemunhos nossos cristãos que estão sendo registrados hoje no jornalismo, não é, do mundo e do próprio Brasil. Aqui tem vários artigos que nós temos escrito para uma página, não é, de notícias aqui da cidade. Aqui fala sobre cristãos sem igreja, tá? É esse banner. E aqui o culto de ontem, tá? E o culto de ontem teve, olha, as pessoas que curtiram o culto de ontem. Ivete Espíndola, Gilda Oliveira, Sebastião Monteiro, Juliana Correia, Ailton, né, agente de saúde, o Adson Costa e Maria Arideia. Tá? Esses curtiram o culto de ontem. Deixa-me ver aqui se tem algum assunto que querem que a gente dê uma conversadazinha. Deixa eu ver. Maria Pastor, bom dia. Papapá. Não temos, tá bom? Não temos. Vamos aqui agora deixa eu tirar aqui o Facebook, a gente vai para o nosso momento de oração. A gente vai orar, vamos nos colocar na presença do Senhor agora e vamos apresentar a eles alguns motivos de oração. Deixa eu colocar aqui nos comentários. Muito bem. Cadê você? Está aqui. Então, nesse momento, né, diante de Deus, a gente agradece porque Ele está nos fazendo parecidos com Jesus. São milagres que Ele tem operado na vida da gente. A gente pede para que esses milagres o mundo possa perceber e possa desfrutar melhor, né? Quanto mais parecermos com Jesus, mais pessoas serem abençoadas com isso, serem alcançadas com isto, e mais o Senhor possa demonstrar o seu amor para com elas. A gente agradece e louva a Deus pelos aniversariantes de hoje. A gente louva a Deus e principalmente pede, né, que o Senhor continue abençoando, protegendo, confortando aquelas pessoas que estão enfermas, que estão adoentadas. Agradecemos a Deus por aquelas pessoas que têm assistido os nossos cultos, né, num momento ou outro, em qualquer que seja a rede social que estamos colocando esses cultos. A gente louva a Deus pelos apoios, pessoas que têm demonstrado o carinho de uma maneira ou outra para apoiar esse trabalho. Tem até pessoas que estão se apresentando para sustento desse ministério e a gente louva a Deus por essas pessoas. E tudo isso a gente faz, ora, agradece, louva em nome de Jesus, tá? Confiados na misericórdia, confiados na dignidade do Senhor, né? É em nome de Jesus que a gente apresenta tudo isso ao Senhor. Lembrando que os links 14, 15 e 16 da descrição deste culto, nós temos aí 3 cursos que estão disponíveis para as pessoas. O link 3 fala sobre vídeos estudos, né, que estão disponíveis, e amanhã a gente volta a conversar sobre o que deveria nos incomodar dentro do nosso país. Não no mundo todo, mas dentro do nosso país, tá? Aqui fala sobre o projeto Atendimentos Sociais e hoje é um ótimo dia para repensar sua vida com seus colegas e amigos, tá? A gente fica por aqui, a gente se despede e torcendo em oração que hoje seja um dia maravilhoso, especial para você na sua relação com Deus e com as pessoas, tá bom? Deus abençoe.